Russos que não se opõem ao Ocidente são traidores, são escória. É assim que o presidente do país descreveu seus conterrâneos enquanto a guerra na Ucrânia chega em sua 4ª semana. Um presidente que, além das pressões internas, tem de lidar com protestos dentro do seu próprio território. Eu sou a Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsalete, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 17 de março de 2022, dia em que a guerra na Ucrânia entra em sua 4ª semana. Dia em que os ataques russos continuam no país vizinho, mas também dia em que a situação dentro da Rússia fica ainda mais tensa, depois de um discurso duro e ameaçador do presidente do país, Vladimir Putin. Na quarta-feira, o Putin direcionou suas palavras aos próprios russos, aos que simpatizam com o Ocidente e com a Ucrânia. Foi um discurso que sinaliza que a repressão dentro do seu próprio país tende a aumentar. Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей. Aí o Putin, no discurso transmitido pela TV na quarta, ele diz que, abre aspas, qualquer povo, e mais ainda o povo russo, sempre será capaz de distinguir verdadeiros patriotas da escória e de traidores, e simplesmente cuspi-los como um mosquito que acidentalmente entrou em suas bocas. Estou convencido de que uma autopurificação tão natural e tão necessária da sociedade só fortalecerá nosso país. Fecha aspas. Como evidencia a fala acima, o discurso do Putin foi recheado de ataques aos russos que discordam dele, acusados pelo presidente de ter uma mentalidade ocidental, de não estarem mentalmente com a nação. Além de escória e traidores, esses russos também foram chamados de escravos. Putin ainda afirmou que certos russos, abre aspas, não podem viver sem ostras e liberdades de gênero. Fecha aspas. Analistas da área de relações internacionais viram a fala de Putin com preocupação. Eles consideram que o pronunciamento abriu uma nova porta para a repressão dentro da Rússia, uma repressão mais ampla do que a que já vinha sendo aplicada no país. Mais ampla do que a prisão de idosos e crianças que se manifestam contra a guerra, do que a apreensão aleatória de celulares pela polícia feita para ler as mensagens de pedestres e se certificar que não estão maldizendo o governo, e mais ampla do que as proibições de redes sociais não russas e qualquer mídia que não seja estatal. Putin também disse em seu discurso na quarta-feira que o Ocidente está travando uma guerra contra a Rússia, que o Ocidente ecoa a perseguição antissemita dos nazistas ao tentar cancelar o país, proibindo sua música, sua cultura e sua literatura, numa escalada de sanções que passa também pelo veto ao conteúdo da imprensa estatal russa nas redes sociais. Putin sustenta que o único objetivo dos Estados Unidos e de países da Europa é a destruição da Rússia. É assim que Putin justifica a repressão aos opositores dentro da Rússia. Logo depois do discurso, o Comitê de Investigação do país anunciou a abertura de processos criminais contra alguns russos. O comitê usa a nova lei que criminaliza desvios da narrativa oficial sobre a guerra que o Kremlin chama de Operação Militar Especial, levada a cabo para desnazificar a Ucrânia, parar o avanço da OTAN, Tratado Militar Ocidental, sobre as ex-repúblicas soviéticas que antes estavam sob influência da Rússia, garantir o reconhecimento da Crimeia como território russo, território que já foi anexado pelo Putin em 2014, e garantir também o reconhecimento de 2 províncias separatistas na região leste ucraniana do Donbass. As autoridades russas dizem que estão apenas no começo de uma resposta à guerra de informação desencadeada pelo Ocidente contra a Rússia. 3 cidadãs russas foram processadas depois do discurso do Putin na quarta. Entre elas está a popular blogueira Verônica Belotsserkovskaya, que mora na França e foi acusada de publicar em sua página pessoal do Instagram postagens que, abre aspas, continham informações sabidamente falsas sobre o uso das forças armadas russas, fecha aspas. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Belotsserkovskaya disse que foi revelador que as autoridades não acusaram um jornalista ou um político sob a nova lei, mas uma blogueira de comida e estilo de vida. Além dela, está sendo processada uma aposentada de 63 anos chamada Marina Novikova, que mora na Sibéria e foi acusada de desinformação por criticar as ações da Rússia na Ucrânia em seu canal pessoal do Telegram, que contava com apenas 170 assinantes. Essa aparente aplicação aleatória da nova lei parece ter como propósito criar uma atmosfera de medo na sociedade russa.
Com Novikova e Bialotserkovskaya processadas, as autoridades russas explicitam que qualquer um pode ser alvo dessa nova onda de repressão. Cerca de 15 mil pessoas já foram presas na Rússia por protestar contra a invasão da Ucrânia até essa quinta-feira, segundo a ONG de Direitos Humanos OVD Info. Vladimir Putin está no poder desde 1999, ou seja, há quase 23 anos. Ele foi presidente durante 19 anos e primeiro-ministro por 4 anos, numa breve janela aberta entre 2008 e 2012, durante a qual colocou Dmitry Medvedev, um apadrinhado submisso, no posto de presidente. O Putin manteve plenos poderes nesse período no país. Quando retornou à presidência, o Putin levou a cabo uma reforma constitucional que abriu a possibilidade dele ficar no governo até 2036, algo que o deixaria 37 anos no poder, mais do que o antigo líder da União Soviética, Joseph Stalin. A prisão de opositores, a censura à imprensa e o controle do legislativo e do judiciário dão a Putin as condições para controlar a Rússia em tempos de guerra e em tempos de paz. O país tem um sistema semipresidencialista, no qual o presidente é eleito pelo voto direto. Ele aponta um primeiro-ministro que atua como chefe de gabinete. Na teoria, o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Na prática, o Putin exerce as duas funções. Mikhail Mishustin, o atual primeiro-ministro, tem pouca expressão. Cientistas políticos disseram ao Nexo que a classificação da Rússia de Putin como uma ditadura vem se tornando um consenso na área. A Constituição russa é vaga a respeito de uma série de temas de importância vital para a democracia, como a relação entre os entes federativos, por exemplo. E o Putin concentra um enorme poder, sem ser limitado por contrapesos efetivos. No sistema político russo, o presidente é colocado como responsável por balancear os demais poderes. O cientista político Vicente Ferraro disse em entrevista ao Nexo que a Rússia é uma ditadura, mesmo que haja eleições, já que, abre aspas, as ditaduras modernas precisam das eleições como instrumentos para ratificar e legitimar seus governos. Fecha aspas. Putin também costuma ser classificado pela ciência política como um autocrata. Ele tem simpatia de figuras tão díspares no espectro político-ideológico quanto o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, à direita, e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, à esquerda. Por rechaçar as chamadas ideias progressistas, o Putin se posiciona em um espectro que envolve a direita conservadora, sobretudo a extrema-direita. Isso se deve principalmente por medidas tomadas ao longo dos anos que sufocaram direitos LGBTI+, e o direito ao aborto, por exemplo. Já alguns setores da esquerda se aproximam do Putin por uma memória da União Soviética como o berço do comunismo e porque o presidente russo rechaça a lógica de hegemonia mundial americana. Além disso, parte da esquerda não considera que ser conservador nos costumes é um problema. A Rússia de 2022 também nutre um apelo ao passado imperial. Ao justificar a invasão da Ucrânia, o Putin recorreu, por exemplo, à tese de que o território do país vizinho faz parte da história russa. Vladimir Putin mira os Estados Unidos como seu antagonista principal. Mas no Ocidente, a figura que ganhou projeção nesse papel, desde a invasão russa em 24 de fevereiro, foi o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O ex-comediante se projetou no cenário mundial com discursos, vídeos publicados nas redes sociais, pedidos de ajuda a outros países e conclamando a população ucraniana a resistir aos invasores russos. Tornou-se comum que governantes e órgãos da imprensa ocidental retratem Zelensky como um exemplo de bravura e uma inspiração para a resistência ante o avanço das tropas russas. O presidente ucraniano já disse em entrevista que a guerra é pela vida, pela democracia e pela liberdade, mesmo que a Ucrânia não seja considerada uma democracia plena. Segundo um ranking da revista britânica The Economist, uma publicação que é considerada um bastião de ideias liberais, o país de Zelensky fica ali no meio termo, como um regime híbrido que ocupa a 87ª posição numa lista de 167 países. O Brasil, a título de comparação, está na 47ª posição no ranking. Está bem melhor e ainda assim é considerado uma democracia falha. Nesse mesmo ranking, a Rússia fica lá embaixo, na posição 124, classificada como um regime autoritário. Assim como Putin, o presidente ucraniano também discursou na quarta-feira. Ele falou por videoconferência ao Congresso americano. Fez referências ao Martin Luther King, a 11 de setembro de 2001 e ao ataque a Pearl Harbor em 1941. O Zelensky voltou a pedir auxílio militar da OTAN. A aliança ocidental diz que não pode ajudar porque a Ucrânia não é integrante do tratado.
Mesmo sem intervir diretamente, os políticos ocidentais têm recebido os discursos do Zelensky com muitos aplausos. Além disso, estão enviando armas para a Ucrânia, além de agir com sanções contra a Rússia. A partir desses dois personagens, Putin e Zelensky, é possível identificar processos de heroicização e vilanização dos agentes envolvidos na guerra que está em curso. É um processo que recebe críticas de historiadores e de analistas políticos por acabar criando uma situação maniqueísta. Essa visão do bem contra o mal é amplificada pela própria figura de Putin. O presidente russo projeta a imagem gélida de um líder implacável que não pretende recuar. E diante do avanço da invasão que produziu cenas cruéis e fez milhões de refugiados em pouco tempo, afirma que a guerra está progredindo de acordo com o cronograma. O principal problema de transformar uma guerra em uma narrativa de heróis e vilões, segundo o historiador Rodrigo Inhanez, especializado em União Soviética, é perder de vista as nuances. O historiador considera que uma consequência prática grave dessa narrativa é a vilanização da Rússia e dos russos como um todo. Sim, o presidente Vladimir Putin promoveu uma invasão ilegal que deixa mortos, feridos e mutilados. Mas seria um erro extrapolar a vilanização para além do regime autoritário conduzido por ele, levando a retaliações e ao incentivo de um discurso de ódio aos cidadãos russos mundo afora, inclusive aos que se opõem à guerra. Um relatório da iniciativa Fair Work destrinchou as condições trabalhistas de entregadores e motoristas dos 6 principais aplicativos de entrega e transporte do Brasil. A conclusão do relatório não é positiva. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, qual o diagnóstico que o relatório ofereceu? O diagnóstico do relatório é de que aplicativos de entrega e de transporte não estão oferecendo condições justas de trabalho aos motoristas e entregadores. O Fair Work é uma iniciativa da Universidade de Oxford e está presente em 27 países desde 2020. Eles avaliaram 5 quesitos das 6 principais plataformas do Brasil: remuneração, condições justas para mitigar os riscos da profissão, contratos justos e claros e representação justa dos trabalhadores. Eles juntaram documentos, entrevistaram os executivos das plataformas e conversaram com entregadores e motoristas. Com isso, eles deram uma pontuação de 0 a 10 para cada plataforma. O cenário, segundo especialistas que conversaram comigo, é preocupante. A maior nota recebida foi 2, um empate entre iFood e 99. O Uber ficou com nota 1, enquanto GetNinjas, Rappi e Uber Eats ficaram com 0. É um cenário bem diferente do visto na Europa e na África, onde existem plataformas que receberam nota 7, 8 e 9. E César, o que pode ser feito para melhorar esse cenário? Os organizadores do Fair Work apontam a necessidade de formulação de políticas públicas direcionadas aos trabalhadores de aplicativos. Eles apontam o reconhecimento de vínculo empregatício dos entregadores e motoristas com as plataformas um primeiro passo importante. Atualmente, as empresas dizem que esses trabalhadores são autônomos prestadores de serviço e não contratados. Ainda não existe uma lei sobre o tema, e o judiciário tem entendimentos distintos sobre o assunto. Além disso, o relatório sugere ações coletivas dos trabalhadores, como a formação de sindicato e a criação de cooperativas com aplicativos próprios. Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br. E hoje, excepcionalmente, a gente não tem o comentário do repórter especial João Paulo Charlot. O fim de semana está no horizonte, o que significa que é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A seção traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos Que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição deste episódio. Alô, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, a gente recomenda a mostra que celebra Marc Chagall no CCBB do Rio. São 186 trabalhos do artista, entre pinturas, gravuras e litografias, que mostram elementos do folclore russo, temas religiosos judaicos e o circo, temas que ele, pintor russo radicado na França, amava. É gratuito, mas tem que reservar ingresso pelo site. Para assistir, um filme japonês concorrente ao Oscar, Drive My Car, acaba de estrear nos cinemas e é baseado num conto de Haruki Murakami. É uma espécie de road movie com revelações do passado. Já foi premiado em Cannes e concorre agora ao melhor filme do ano. Para ler, a gente indica a newsletter Prato Feito, que fala sobre comida, bebida e cultura brasileira. Ali você encontra assuntos como o café, acarajé e até o jambo e a vassoura vendidas por ambulantes. Ela é feita pelo jornalista Matheus Habib, que é especializado em gastronomia. Tem versão paga e versão gratuita. Para ouvir, um presente para os fãs do Sonic Youth.
Acaba de ser lançado um álbum de inéditas, gravadas entre 2000 e 2010, que são uma viagem pela última década do grupo. Para quem ama mesmo, ainda dá para comprar CD, vinil ou cassete, mas a edição é limitada e tem que correr. E a gente termina com uma mostra de arte gráfica japonesa na Japan House em São Paulo. Wave, Novas Correntes nas Artes Gráficas Japonesas, mostra o trabalho de ilustradores e artistas gráficos consagrados e promissores da atualidade. Vai até 1º de maio e a entrada é gratuita. Por hoje é isso, semana que vem tem mais dicas da Gama. Até lá! Do discurso de Vladimir Putin, que indica um aumento à repressão a opositores na Rússia, passando pelo relatório que apresenta um diagnóstico das condições do trabalho por aplicativo no Brasil e terminando com as dicas culturais da Gama, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione, Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você as principais notícias dos últimos dias.